tema da mensagem de hoje é: o orgulho destrói. O orgulho destrói. É o tema da mensagem. E o texto base que eu vou usar é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que interessante. A Bíblia fala que Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, buscando pessoas que ele possa destruir. Satanás, ele tem diversas formas de aprisionar, escravizar e destruir uma pessoa. Algumas pessoas, Satanás, ele vê uma sensibilidade ao dinheiro. Então, Satanás, ele consegue trazer para a vida desta pessoa um amor ao dinheiro, que a Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Outras pessoas, Satanás, ele consegue enxergar uma sensibilidade para o lado sexual. Facilmente a pessoa se prostitui. Então ele começa a enviar pessoas para a vida daquela pessoa para que ela possa sempre estar se prostituindo. Outras pessoas, Satanás vê uma fragilidade no casamento. Então ele começa a trazer para aquele casamento brigas, discussões, o adultério e assim sucessivamente. Então Satanás, ele vê a fragilidade de cada pessoa. E uma fragilidade que Satanás tem encontrado na vida de muita gente é uma dureza de coração e um orgulho. Então, quando ele vê que aquela pessoa é orgulhosa, ele permite ou ele cria situações para que aquela pessoa, cada vez mais o orgulho dela venha estar florado, fortalecido. Você já observou que tem pessoas que ela sempre se sente melhor do que os outros? Ela acha que ela é melhor do que os outros? Isso é orgulho. Você já observou que tem pessoas que sempre está certa? Ninguém muda a concepção dela. Ela está certa e ponto final. E qualquer pessoa que tem uma opinião diferente dela, ela ofende, ela maltrata, ela xinga, ela falta com respeito. Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, só ela está certa e ponto final. Não tem acordo. E aí que a pessoa não está atento, que o orgulho é uma cilada de Satanás para escravizar a vida da pessoa. E eu vou citar Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18, que está escrito: a soberba procede a ruína, e a altivez de espírito procede à queda. O que acontece com a pessoa orgulhosa? Ou ela muda o comportamento, ou ela vai cair na vida. Vai surgir situações que ela irá endurecer o coração ao extremo, irá sair dos planos de Deus, irá se desviar na fé. Provérbios capítulo 8, versículo 13 está escrito: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Olha que interessante. Aqui fala que Deus, ele odeia a soberba, a arrogância, aquela pessoa que sempre acha que está certo, aquela pessoa que ofende desnecessariamente, aquela pessoa que se sente superior às demais. Deus fala, a palavra do Senhor nos ensina que Deus, ele odeia a soberba, ele odeia a arrogância. E falar em orgulho, soberba, arrogância, foi isso que destronou Satanás. Satanás, antes de estar na terra, ele estava no céu. Ele era um anjo de luz. Ele tinha acesso a Deus. Mas em um determinado momento, eu não sei, a Bíblia não relata o que aconteceu no céu, mas em um determinado momento, o orgulho começou a florar no coração de Lúcifer, que é Satanás.
Ele começou a olhar para Deus e querer ser semelhante a Deus, queria ser como Deus, queria estar no mesmo patamar. Ele não sabia respeitar a hierarquia. Ele não sabia se sujeitar a uma regra divina. Pastor, Deus fez Lúcifer com defeito? Não. Eu acredito que Deus fez Lúcifer assim como fez o ser humano, com liberdade de escolha. Com liberdade para tomar decisões. E Lúcifer, em um determinado momento, ele começou a se ensoberbecer. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que é interessante aqui é que o que o coração dele desejou era algo que estava tirando ele do céu. A Bíblia nos ensina, quando ele foi expulso, junto com ele, a terça parte dos anjos. Isso significa que lá no céu ele começou a contaminar os demais anjos que também tinham liberdade de escolha. Mas por quê? Por um projeto pessoal, um projeto de orgulho. E às vezes aquela pessoa que ela não aceita ser repreendido, e às vezes da empresa que ela trabalha, ela é repreendida e ela cria um projeto no coração de prejudicar aquela pessoa que a repreendeu, e começa a criar grupinhos, criar meios, métodos para tentar prejudicar aquela pessoa que a repreendeu. E ela não aceita a repreensão por causa do orgulho. A repreensão, ela é sempre bem-vinda. A repreensão serve para medir o nosso nível espiritual, seja ela justa ou injusta. Ela sempre serve para medir o nosso nível espiritual. A repreensão justa é uma oportunidade de melhorar e se consertar. Uma repreensão injusta, Deus derrama bênção sobre a sua vida, no momento certo Deus te justifica, e você com certeza, mantendo o equilíbrio, você vai se sentir até melhor. Talvez você olhe para você e fale: olha, se isso tivesse acontecido há tanto tempo atrás, meu comportamento seria outro. Isso mostra que você conseguiu evoluir, você conseguiu amadurecer, você conseguiu se destacar, você conseguiu vencer o orgulho. Mas quando a pessoa não aceita a repreensão, é porque o orgulho fala mais alto. Então aqui nós encontramos Lúcifer, que estava no céu, ao lado de Deus, com Deus, se rebelando contra Deus, perdendo ali o seu lugar na glória. A soberba também nos leva, irmãos, a ser uma pessoa indelicada. A soberba também nos leva a ser uma pessoa arrogante. A soberba também nos leva a se intrometer em coisas que não é para se intrometer. Você já observou que tem muita gente hoje querendo administrar, ensinar como as igrejas devem atuar? Você já observou isso daí? É mais ou menos o seguinte, eu até citei no domingo passado: se a igreja tem um trabalho social e o pastor, digamos, fala um ensinamento a respeito do dízimo, a pessoa fala: não é para devolver o dízimo, não precisa devolver o dízimo.
Quando o pastor perde o alimento, a mesma pessoa que falou que não é para devolver o dízimo, esta mesma pessoa fala: por que não pega o dinheiro do dízimo e compra alimento? É uma pessoa arrogante, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba. Ela sempre, sabe, se intromete de uma forma menosprezando e desprezando os outros. Pastor, na concepção dessas pessoas, tem que estar na lama, tem que estar sofrendo, tem que estar passando fome. O advogado pode ter o seu salário decente, o professor pode ter o seu salário decente, o policial, o empresário, qualquer pessoa pode ter o seu salário decente, mas quando o assunto é pastor, a pessoa fala: vai trabalhar. Isso é um tipo de orgulho. Como se pastorear não fosse uma das funções mais pesadas que existem. Uma das funções mais pesadas e mais sobrecarregadas que existe é a função de pastor. Porque pastor tem que ser psicólogo, pastor tem que ser coveiro, pastor tem que ser conselheiro, pastor ele tem que ser administrador, pastor tem que lidar com vidas, tem que lidar com pessoas difíceis, mentalidades difíceis, problemas diversos. Mas a pessoa sempre acha que o pastor não pode ter um salário. Quando é assunto de dignidade financeira do pastor, ela sempre vai falar: arruma um emprego, vai trabalhar. Pega o seu dízimo, compre de alimento, dê para os necessitados e manda o teu pastor trabalhar. É um vagabundo. O pastor é um vagabundo. Isso é um tipo de orgulho. E às vezes esse tipo de orgulho, irmãos, está dentro da igreja. Nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja que às vezes não quer ver a igreja do Senhor prosperar, não quer ver a igreja do Senhor crescer. É sempre do contra. Se o pastor faz uma pintura, para que pintar? Se o pastor faz uma reforma, para que reformar? Se o pastor faz isso ou aquilo, mas para que fazer isso? A pessoa é sempre do contra, nunca concorda com nada. Isso é um tipo de orgulho. E eu vou citar exemplo de um homem que começou muito bem. Depois o orgulho começou a entrar no coração dele, ele começou a fazer o que não era para fazer. O orgulhoso sempre vai fazer o que não é para fazer. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21 está escrito: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor, Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Para um pouquinho. O Uzias entrou no templo, no santuário, para queimar incenso, mas ele não podia fazer aquilo. Aquilo era a função não dele, pertencia aos sacerdotes, pertencia às pessoas levantadas para fazer aquilo. Quando ele foi questionado que ele não podia fazer aquilo, ele se indignou, ele não aceitou. Ele ficou revoltado com aquela repreensão, afinal de contas ele era o rei. Ele ficou revoltado, ficou chateado com aquela repreensão. Irmãos, na vida, tenha o coração aberto para ser repreendido. Nunca deixe a sua posição falar mais alto. Quando você deixa a sua posição falar mais alto do que o Espírito Santo, você acaba se quebrando na vida, você acaba se arrebentando na vida. Você acaba perdendo e perdendo muito. E você torna-se uma pessoa tão chata, que as pessoas vão começar a ver você errando e ninguém vai falar mais nada, porque sabe que você nunca vai aceitar ser orientado. E aí você começa a tomar decisões erradas, uma atrás da outra, as pessoas veem o perigo, não pode te falar porque o seu orgulho não permite ouvir. Assim estava o rei Uzias.
Quando os sacerdotes falaram: você não pode fazer isso, não compete a você fazer isso, ele ficou indignado. O que o orgulhoso às vezes esquece é que existe um mundo espiritual. Tem determinadas situações que Deus dá corda para o orgulhoso, dá tempo. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10, 20. Mas dependendo da pessoa, chegou naquele limite, sabe o limite do basta? Às vezes a pessoa está brincando, mas tem aquele limite do basta. É mais ou menos como uma bexiga. Você pega uma bexiga e começa a colocar ar. Você joga bastante ar, ela fica grandona. Do nada, um arzinho de nada que você coloca, pum. Quem está de fora pode até pensar: mas só foi isso de ar? Sim. Mas chegou no limite. É igual quem trabalha na agricultura sabe disso. Você tem ali um animal, ou vamos colocar mesmo uma agricultura mais moderna, que é o transporte. Você tem um transporte, você começa a colocar peso naquele transporte, existe um limite, mas você vai colocando a mais, vai colocando, vai chegar um momento que vai quebrar o carro todinho. E às vezes você coloca só uma pedra a mais. Aquela pedra a mais faz o carro se quebrar porque já estava no limite. Então o orgulhoso, ele vai errando, mas chega aquele momento que vem Deus e fala: espera aí. Para Lúcifer e a terça parte dos anjos, sai para fora. Foi expulso do céu. Irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque acima de nós existe Deus. E nós somos tão frágeis, tão sensíveis. Saímos de casa e não sabemos se retornamos para casa. E olha aqui o que aconteceu com Uzias. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Olha que interessante. Quando o sacerdote repreendeu ele, para o bem dele, ele ficou indignado contra os sacerdotes. Na mesma hora saiu uma lepra na testa. Quando os sacerdotes viram a lepra, começaram a jogar ele para fora com urgência. E ele mesmo, quando notou que estava leproso, começou a sair às pressas, apressuradamente. É aí que a pessoa vê, irmãos, o tanto que a pessoa, o soberbo, baixa a bola. Vê o cara cheio de arrogância, cheio de soberba. Às vezes uma cama de hospital quebranta o cara. Às vezes uma doença quebranta o cara. Às vezes perder tudo na vida quebranta o cara. O soberbo, ele tem duas opções: aprender sem perder, ou perder para aprender. Aqui Uzias, vamos ver o que aconteceu com ele, dando sequência. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Olha que interessante. Naquele dia Uzias saiu para queimar incenso. Uzias, voltado de honra, porque era rei, glória, as melhores alimentações. O rei tinha ali a sua família, esposa, todo um convívio, toda uma rotina perfeita, de luxo. Aí o orgulho vem
deixa o cara jogado numa casa, sozinho, até a morte. Nunca olhe para ninguém com um olhar de superioridade, independente da sua posição. Porque uma simples veia entupida te joga no pó. Um simples derrame te deixa todo torto. Não é palavra de maldição, não é palavra para pôr medo. É mostrando como é o ser humano, tanto que é frágil. Não conduza a sua vida com arrogância. Aceite ser orientado e repreendido, principalmente pela palavra de Deus. Para com esta mania de ficar, às vezes, escutando pregações da palavra de Deus e achando que você não precisa obedecer, que só os outros precisam obedecer e você não. Isso é um tipo de soberba, isso é um tipo de orgulho, isso é um tipo de arrogância. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? O orgulho, a soberba e a arrogância, ela não vem quando a pessoa está na lama. A soberba, o orgulho, a arrogância, ela vem quando tudo vai bem na sua vida. Quando você está bem. Quando está tudo tranquilo. É tanto que Deus ele nos adverte em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 ao 14. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui estava falando para os israelitas, o povo hebreu, que saiu do Egito em direção à terra prometida. Deus orientando, cuidado. Deus não falou, cuidado quando tudo estiver ruim na sua vida. Cuidado quando as contas estiver batendo. Cuidado quando você estiver doente. Ele fala, cuidado quando tudo vai bem. Sabe por quê? Porque quando o cara está ali no início, a pessoa tem uma humildade. É mais ou menos o seguinte, funcionário da empresa, o cara está super humilde. Sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. É promovido a quinto encarregado. A pessoa já, opa. Quarto encarregado, terceiro encarregado, segundo encarregado, primeiro encarregado. Pelo amor de Deus, não promove para gerente, porque senão não pisa nem no chão. É a pessoa que, do nada, começa a colocar um negocinho e começa a dar certo. E o negocinho começa a prosperar, começa a prosperar. Ela começa a olhar para as outras pessoas que não estão prosperando na vida, ela começa a olhar com um olhar de superioridade e achar que aquelas pessoas não prosperam porque não têm fé. Achar que aquelas pessoas não prosperam porque são preguiçosas. Ela pega uma conquista dela e ela faz um pedestal para aquela conquista e ela não sabe entender a limitação de cada pessoa. Ela não sabe entender que cada pessoa tem um mundo diferente. Ela se eleva o coração. Aí chega um momento que ela se sente tão superior que os demais são todos fracos. E ela não consegue mais conviver no meio dos fracos. Eu sou forte demais, os demais são fracos. Eu sou talentoso demais, os demais são fracos.
soberba, arrogância. Dá uns 5 minutos, perde tudo. Resumindo, irmãos, nunca deixe o seu coração aberto para Satanás colocar o orgulho. Guarda ele. Ore todo santo dia. Leia a Bíblia todo santo dia. O cristão que não lê a Bíblia, ele perde muito. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Todo dia. Lógico que tem algum dia, algum caso específico. Quem está debaixo da minha cobertura espiritual, todos os dias faça o devocional, a não ser aquele dia que você está na igreja. Você está aqui na igreja hoje, não precisa fazer, porque você já está fazendo aqui presencialmente. Mas mesmo assim, se quiser fazer, faça. Todos os dias faça o devocional, todos os dias tenha contato com alguma coisa de Deus. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. E quando brotar um sentimento, facilmente o Espírito Santo já vai te lembrar. Isso é orgulho. Aí você já vai para o plano B. Qual é o plano B? Porque o orgulho é algo que você luta para vencer. Não é simplesmente eu venci. Você tem que lutar para vencer. Esse meu comportamento é um comportamento orgulhoso. Meu Deus, me ajude. Como é que eu vou vencer esse meu comportamento? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para que eu consiga vencer esse meu orgulho? Mas aí você já teve a sensibilidade para saber que aquele comportamento é orgulhoso. Falando de orgulho, irmãos, todo ser humano tem uma pitadazinha. Não, pastor, eu não tenho. Algum setor da sua vida, alguma coisa, com certeza tem. Você pode saber administrar e trabalhar. Mas o ser humano não é perfeito, perfeito é Deus. Então vamos buscar sempre melhorar. Porque a nossa vida ela é muito curta. É um vapor. Vamos fazer a diferença. Para quando nós partirmos, ter ficado algum legado positivo aqui na terra. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Não permitas, meu Deus, que o orgulho domine este coração. Senhor, nos abençoe. Nos conduza, meu Pai, nesta jornada, nesta caminhada. Nos dê humildade, Senhor. Nos ensina a ser humilde, mas não uma falsa humildade, uma humildade verdadeira. Nos ensina a compreender as fragilidades do próximo, as fraquezas do próximo, os erros do próximo. Nos ensina, meu Pai, a sermos pessoas melhores. Abençoe, meu Deus, este povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.